entender que nós devemos fazer as coisas que glorifiquem a Deus e que nos faça seres de consciências limpas e tranquilas. Em nossa vida, nós precisamos glorificar a Deus e produzir o fruto do Espírito. Eu vou estar pregando no final do mês sobre o fruto do Espírito. E nós precisamos entender que nós não perdemos o livre-arbítrio. Ao contrário, depois de Cristo, a nossa consciência com relação ao livre-arbítrio, ela aumenta, ela potencializa muito mais. Porque agora nós somos capazes de entender na nossa vida qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós somos capazes de entender. Nós somos capazes de entender. E a vida de oposição inicia-se quando entendemos errado a nossa relação com Deus. Tiago 1, 13 e 15 vai dizer o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ninguém é tentado por Deus. E ninguém é tentado pelo outro. O outro não me tenta. Eu não posso ser tentado pelo outro. Porque o espírito da tentação está dentro de mim. Nós somos tentados por aquilo que nós vemos. Nós somos tentados por aquilo que pensamos. Nós somos tentados por aquilo que nós ouvimos. Tem um ditado, se eu não me engano, esse ditado é inglês, ou é inglês ou é alemão. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é alemão. Que ele diz o seguinte: eu não posso impedir que pássaros voem sobre minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam que ninhos na minha cabeça. Eles estão voando, eles são livres para poder voar. Agora, eles fazem ninho, eu permito ou não. E muitas vezes nós estamos sempre responsabilizando as outras pessoas por aquilo que é nosso, pelo desejo que está em mim, pelo espírito da tentação que está em mim. E nós, como seres humanos, já temos a cara de pau, a discrepância de dizer que Deus permitiu que isso acontecesse. Transfere para Deus. Deus sabia que ia acontecer. Sim, Deus sabia. Mas Ele me deu livre-arbítrio. E cabe a você decidir ou não. Ou então diz, o diabo só anda me tentando. Né? Quando não é Deus, é o diabo. Aí a gente chega àqueles extremos. Ou é Deus ou é o diabo. Você não tem culpa nenhuma. E o espírito mal, ruim, está ali dentro de você. Para você ver o que não tem que ver. Para não ouvir o que não tem que ouvir. Para não pensar o que não tem que pensar. Porque são portas abertas para potencializar desejos e vontades. Ah, o diabo é tentador. O diabo tentou Jesus. Você quer se comparar a Jesus?
alguém puder trazer um copo de água para mim, eu agradeço. Você quer se comparar a Jesus? Quer comparar a tentação do deserto com a sua tentação? Olha a que ponto nós estamos chegando como seres humanos. E aí, Êxodo 20, 10. Vamos para Êxodo 20, 10. Tem uma questão aqui interessante. É uma das 10 palavras de Moisés. Ou 10 não, desculpa. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. No Código de Hammurabi, isso aqui dá pena de morte. Quando você cobiça a mulher do outro, a casa do outro, a coisa que o outro tem, no Código de Hammurabi, dá pena de morte. E qual era naquela época a pena de morte? Apredejamento. Difama, calúnia. No Código de Hammurabi, se você não provar o que você está dizendo, você era condenado à pena de morte. Era uma sociedade extremamente rígida. Mas o que é a cobiça? A cobiça é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. A cobiça é uma ambição. Mário Sérgio Cortella, certa vez, ele disse que desejo é tudo aquilo que nós queremos ter. Quando nós temos, nós não queremos mais. Se desejo é tudo aquilo que a gente quer ter, e quando a gente tem, a gente não quer mais. Por exemplo, você deseja um carro. Deseja um carro. Vai lá, compra o carro. Daqui a pouco tem que ter tantos quilômetros para rodar, tem que ter isso. Daqui a pouco você já está pensando em ter outro carro. E se seu parente, seu vizinho, seu colega de trabalho, seu patrão, sei lá quem for, tiver um carro que você achou mais bacana do que o seu, você quer trabalhar para ter aquele carro igual. Quer aquela mesma marca, porque o carro é assim, o carro é assado. Você está desejando, muitas vezes, aquilo que nem você pode ter. Não é porque você não mereça, não. É porque os meios que você construiu na vida não lhe permitem ter. Mas a pessoa termina desejando aquilo. Tanto Tiago como Moisés está dizendo que é proibido utilizar da cobiça. Que é proibido dizer que Deus está santificado por Deus, porque Deus não nos tenta. Isso está errado na relação com Deus, da forma como a gente vê a Deus. E nós não estamos autorizados a dizer que a tentação foi de Satanás, não. Satanás, ele pode facilitar as coisas para a gente. Mas ele não vai pegar a nossa mão e vai nos guiar, pegando nossa mão e nos levar a fazer determinadas coisas. Se houvesse alguma diferença, ou eu preferiria as virtudes da paciência, pois é mais corajosa superar as dificuldades do que nossos prazeres. Sêneca que está falando isso. Ele está dizendo, olha, eu preferia a virtude da paciência, porque é muito mais corajoso para mim
superar as minhas dificuldades do que superar os meus prazeres. E Paulo está dizendo que essa lei interior, que é o pecado, ele grita, ele ordena, ele opera dentro de nós. Mas a forma mais eficaz que nós podemos controlar essa lei é fazendo com que o Espírito de Deus esteja nos auxiliando nessa luta. Porque é uma luta constante que nós passamos. Ora, a carne briga contra o Espírito. O desejo briga contra o Espírito o tempo todo. E se nós não vivemos em uma vida de oposição, se nós não buscarmos ter o nosso autoconhecimento, olhar para a gente e chegarmos na nossa condição, se nós não usar a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio com responsabilidade, e se nós não entendermos a nossa relação com Deus, nós vamos sucumbir na prática das obras da carne. Que o Espírito de Deus, ele possa reavivar essa palavra no nosso coração e que nós possamos sair daqui nessa noite entendendo que tem batalhas na nossa vida, que se o Espírito Santo não estiver guerreando conosco, nós iremos sucumbir. Peça a Deus, ao Espírito de Deus, para guerrear essa luta por você, para que você não trilhe o caminho do árduo, o caminho da constância, para que as serotoninas do pecado invertessem agora, para que as serotoninas do pecado não venham não sejam liberadas do seu cérebro para o seu organismo. Vamos, nesse momento, cear, convidar o pastor Israel para ministrar uma música. E eu quero convidar o irmão Gustavo e a irmã Mirella para poder nos auxiliar.